Você aí que tá assistindo esse vídeo, já pensou em ir pra uma escola de filosofia? Então, hoje eu tô aqui no Chico Mendes pra entrevistar alguns adolescentes e ver se eles estão sabendo mesmo de filosofia. Moça, licença, licença. Por R$5, você saberia me dizer o conceito de filosofia natural? Não sei. E por acaso você saberia os principais cientistas dessa área? Mano, meu professor até falou, mas eu não lembro. Galera, acho que ela tá precisando de uma aula do nosso curso. Então, eu e meu pessoal vamos levar ela pro nosso estúdio pra ela finalmente aprender esse negócio de filosofia natural e não repetir de ano. Bom, então agora que chegamos no nosso estúdio, eu vou explicar um pouco para nossa aluna Yasmin e para o pessoal aí de casa também um pouco sobre a filosofia natural. Então eu anotei aqui os principais pontos dos pensamentos desses filósofos ou físicos, como muitos chamavam. Todos eles tinham o pensamento de que deveriam trocar o mito pela razão, ou seja, trocar o que a sociedade acreditava que tudo era girado em torno dos seres místicos, dos deuses gregos da época e pensar na razão. Ou seja, pensar no surgimento pela própria natureza, nas coisas que já estavam ali na Terra. E para isso, eles buscavam o princípio básico, que é basicamente de onde tudo surgiu, um elemento ou algum acontecimento que fez todo esse universo surgir. E para isso, eles observavam a natureza. Então, eles olhavam todas as mudanças que tinha ao redor do tempo para tentar achar uma explicação para o surgimento. Muitos deles não nasceram ao mesmo tempo, então cada um dos seus filósofos tinha uma teoria diferente de como surgiu, mas todos eram baseados na natureza. O primeiro filósofo que buscou pelo princípio básico foi o filósofo matemático Tales de Mileto, que ele tentava observar na natureza um elemento que para ele se destacasse e tivesse presente na maioria das coisas. E de tanto observar, ele chegou na conclusão que a água seria o principal elemento de tudo, que tudo surgia da água. Então, ele formou a teoria dele dizendo que tudo surgiu então surgiu a teoria dele de que tudo surgiu a partir da água. E a natureza, o mundo todo, surgiu de números? Que tudo surgiu dos números e que... Ai, me esqueço! Eu te odeio. Vai, continua na gravação aí. Eu tô gravando direto. O Pitágoras dizia que tudo surgiu dos números e os números representavam a natureza e todas as relações que cada coisa estabelecia entre si. E nessa mesma linha de pensamento tem o filósofo Heráclito, que ele não como os dois outros pensou em um elemento básico, mas ele não dizia que as coisas surgiam do nada e que sim, as coisas na natureza iam se transformando porque isso era natural. Então, ao contrário da sociedade, ele não dizia que tudo vinha dos deuses, ele dizia que tudo estava na Terra e as coisas iam se transformando quando elas necessitavam, quando a própria natureza sentia que precisava mudar. Tanto que o filósofo tinha um pensamento que ele dizia que quando você entra no rio, quando você sai, você já não é a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo. Então você nunca vai poder entrar no mesmo rio duas vezes, porque ele dizia que tudo estava em constante mudança. Então, com isso, ele, como falamos anteriormente, ele não pensou em exatamente um princípio básico, mas para ele o princípio básico era a mudança. Então, tudo tinha que estar mudando. O que ela falou mesmo? Então, ele afirma que nada surgiu do nada e que tudo está sempre em constante mudança. Pode. Seguindo essa linha de raciocínio, também temos o filósofo Empédocles, que ele tentou basicamente juntar a teoria de todos eles e dizer que tudo surgiu na junção dos 4 elementos. Ele falava que uma força unia esses elementos, que era o amor, e que a única coisa que podia separar é o ódio para ele. Só que a raiz do que surge todos esses 4 elementos... Calma. Não. Só que a raiz de tudo Só que a raiz de tudo que existe gira em torno da junção desses 4 elementos, certo? Entender a origem de tudo. Calma. Então, para fechar os 5 filósofos que a gente vai falar hoje, vou terminar comentando sobre Demócrito, que vocês devem lembrar um pouco do professor de Química falando dos átomos.
Então, ele foi basicamente o que começou com a ciência, porque de todos os outros citados, ele foi o primeiro que conseguiu comprovar sua teoria, dizendo que o elemento que ele citava realmente foi o que proveniu tudo e que tudo surgiu daquele elemento, que era o átomo. Então, basicamente, um resumo da nossa aula de hoje, esses são os pontos mais principais que vocês têm que saber da filosofia natural. Que eles buscavam trocar o mito de que tudo veio de Deus ou dos múltiplos deuses que tinham na região, né, pela razão, buscando pelo princípio básico que fez tudo surgir por observações da natureza. Todos esses filósofos surgiram no período que foi chamado pré-socrático, que foi o período antes de Sócrates. Bom, e para concluir a nossa aula de hoje, os maiores impactos na sociedade da época foi tirar o pensamento de que tudo veio dos deuses e que tudo era mitológico para tentar realmente achar uma razão e deixar a sociedade mais concreta, pensando não tanto em algo que, Deus vai resolver isso, Zeus vai resolver aquilo, Atena vai resolver aquilo, pensar mais concreto mesmo, achar uma resposta real, como Demócrito fez com os átomos. Então, para nossa aluna Yasmin, você tem alguma dúvida? Não! Então é isso, pessoal. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e se inscrevam também no nosso curso de filosofia para aprender mais para o vestibular.